Olá, o objetivo aqui desse vídeo é a gente trabalhar com procedimento e função no PHP. Esses termos eles são mais comumente utilizados numa linguagem procedural, né, onde nós criamos subrotinas para o nosso programa que está em desenvolvimento. Como assim subrotina? Imagine que a gente tenha que criar uma calculadora. Uma rotina da calculadora poderia ser somar. Então a gente cria uma rotina chamada somar, que vai fazer, obviamente, o cálculo aí da soma. E aí eu posso criar quantas subrotinas eu precisar, né, para o meu programa. Isso facilita, principalmente na questão de manutenção, porque a gente vai direto no ponto onde a gente quer fazer a manutenção, fazer alguma modificação e não vai impactar o restante do nosso código, ou pelo menos não deveria impactar tanto o restante do código. Esses conceitos, né, procedimento e função, na programação orientada a objeto, ele recebe um outro nome, que é o nome chamado método, tá? Que nada mais, nada menos é do que a gente criar aí um tal de procedimento ou uma tal de uma função. Aqui nesse vídeo nós vamos ver como é que se cria cada um desses itens. Então, bora começar. Eu vou abrir aqui primeiramente o meu champ e vou dar o start aqui no meu Apache. Vou fechar. Vou abrir também aqui o meu editor de texto, que é o Visual Studio Code. E agora, para eu poder trabalhar com o Visual Studio Code, eu vou criar aqui um projeto lá no meu champ, em htdocs. E eu vou chamar esse projeto de métodos, né? Muito bem. Tem aqui esse projeto, que está vazio, obviamente. Vou criar aqui... eu vou abrir aqui o meu projeto chamado métodos. Muito bem. Agora, olha que interessante. Como a gente vai trabalhar com procedimentos e funções, a gente pode criar um arquivo, né, ou vários arquivos, e criar categorias de subrotinas de acordo com o nosso programa, tá? Para esse exemplo aqui, eu vou criar primeiramente um arquivo que eu vou chamar de index.php, tá bom? Tem nenhuma novidade. Vou colocar aqui um código padrão do HTML, né? Vou salvar. Então já tenho aqui o arquivo index e vou criar um novo arquivo que eu vou chamá-lo de operações.php. Muito bem. Nesse operações.php é que a gente vai declarar todas as nossas rotinas, né, ou subrotinas aqui para esse projeto. Primeiramente, eu vou abrir aqui a tag do PHP e vou aqui fechar a tag do PHP. Como que eu crio um procedimento aqui no PHP? Tanto o procedimento quanto a função aqui no PHP, nós vamos declará-lo com a palavrinha function. Tá? Então, usei aqui a function, isso quer dizer que eu estou criando ou uma função ou um procedimento. Aqui no PHP tudo é chamado de função. Tá? Vou chamar aqui de somar. E aqui, esse somar, tem que colocar abre e fecha parênteses. Então, o que eu fiz até agora aqui? Ó, declarei uma função chamada somar. Tá? Aqui eu posso colocar o nome que eu quiser. Geralmente nós vamos colocar nomes que tem a ver com aquilo que a gente está fazendo. Aqui eu coloco abre e fecha parênteses. Né? Nesse exemplo aqui, ó, a gente não tem um negócio chamado parâmetro. Tá? Depois a gente faz um exemplo aí com o uso de parâmetros. E eu vou abrir e fechar chaves, que isso quer dizer o seguinte, que todo o meu código para fazer a soma, ele está entre, né, esse abre e fecha chaves. Tá? Então, essa aqui é uma estrutura de uma função aqui no PHP. Tá bom? Aqui o que eu vou fazer? Ó? Eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de A, e vou colocar aqui um valor 8, por exemplo. Vou declarar aqui uma outra variável que eu vou chamar de B. Opa. Eu vou falar que ela recebe 2. E aqui eu vou dar um eco para exibir aqui soma igual a 2 pontos. E vou colocar aqui um pontinho, né? E vou colocar aqui entre parênteses a minha soma.
A mais B. Muito bem. Então aqui eu já declarei, né, a minha primeira função e eu coloquei todo o código aqui da minha função soma entre as chaves aqui, tá? Agora é o seguinte, eu vou salvar. Se eu executar esse meu projeto, vocês podem ver que localhost barra métodos. Não apareceu nada, né? Por que que não apareceu nada? Porque aqui no meu arquivo index eu não fiz nenhuma chamada para operações. O que que eu preciso fazer aqui primeiramente, então? Eu posso colocar aqui na primeira linha, para ficar mais bonitinho aqui meu código. Tá? Aqui eu vou usar um comando chamado include, que vocês já viram. E agora, olha que interessante. Esse include aqui, ó, abre e fecha parênteses, também é uma função. Só que é uma função já pronta, né, do PHP. A gente só a utiliza, tá? E aqui no include, a gente coloca um parâmetro. Olha só, lá no meu somar, tá o parênteses sem nada. Aqui a gente coloca um parâmetro, que é o quê? O nome do nosso arquivo. Muito bem. Isso quer dizer o quê? Que desse momento em diante eu posso usar o código que está disponível aqui em operações.php. Como que eu faço para usar, né, essa função que eu declarei aqui? Lembrando que aqui eu estou declarando uma função, certo? E colocando todo o código dela. Tá? Agora aqui na index, eu vou utilizar essa função. Para eu utilizar essa função aqui, ó, vou colocar um código PHP dentro aqui do body mesmo, tá bom? A gente faz isso da melhor forma aqui que a gente achar. E aqui eu vou colocar o nome da minha função, somar, abre e fecha parênteses, tá? Olha que interessante. Aqui eu só coloquei o nome somar, abre e fecha parênteses. Então eu não preciso passar nada entre os parênteses. Basta eu colocar o nome da função que eu quero utilizar. Vou salvar aqui. E aí quando eu atualizo, ó, tchanã, soma igual a 10, que foi exatamente o texto que eu declarei aqui. Tá? Isso daqui é um exemplo de uma função, né, no PHP, só que essa função aqui, observem que ela não tem o uso de uma palavrinha chamada return. Tá? Como ela não tem aqui o uso de uma palavra return, se a gente for falar da linguagem procedural, né, aí isso aqui seria uma procedure, tá? Porque eu não tenho nenhum retorno. Como assim não tem nenhum retorno? Eu vou criar aqui uma outra função. Agora vai ser function mesmo, né? Function, que eu vou chamar aqui de subtrair, tá? E essa minha função chamada aqui subtrair, eu vou falar o seguinte, eu vou colocar quase o mesmo código, só que a diferença é que aqui eu vou usar a palavrinha return, né? Return o quê? Eu vou mandar retornar o A menos o B, tá? Isso quer dizer o quê? Que quando eu chamar a função subtrair, ele vai executar essa linha, e vai me retornar, né? E vai me retornar exatamente aqui, ó, o A menos o B. Tá? Então eu posso ter centenas de linhas, mas no final eu vou retornar um valor que é de um tipo de dado aqui. Tá? Como no PHP a gente não precisa especificar qual que é o tipo de dado que nós estamos trabalhando, né? Aqui eu já subentendo que isso aqui são valores do tipo inteiro. Né? Agora, olha a diferença. Nessa função aqui, eu não tenho a palavrinha return. Então, a gente pode chamar isso daqui, se for na linguagem procedural, né, de procedimento. Tá? É que no PHP, isso pode confundir um pouco vocês em termos de conceito, mas é tudo function, tudo é função. Função sem retorno, que seria essa daqui de cima, né? E essa daqui é uma função com retorno, porque tem o uso aqui da palavrinha return. Essa é a diferença. E aqui mesmo é uma função, porque nós usamos a palavrinha return. Tá? Agora, como é que vai funcionar aqui esse subtrair lá na minha index? Se eu chamar só o subtrair, né? E abrir e fechar parênteses aqui, muito bem. Vocês vão ver que vai funcionar. Opa, funcionou. Né? Só que, porém, ele não exibiu nada. Por quê?
Geralmente, quando nós usamos uma função que tem a palavrinha return, isso quer dizer que ele retornou, né, o subtrair. Só que eu tenho que fazer alguma manipulação com ele para poder exibir algum valor. Eu poderia colocar aqui ó, um eco subtrair. Tá? Vamos ver se agora vai funcionar. Ah, já funcionou. Só vou dar um eco aqui, um BR, né, para não ficar tudo na mesma linha. Tá? Olha a diferença. Aqui eu usei um eco subtrair. Por quê? A função subtrair, ela retorna para a gente um valor, né, que na verdade é um cálculo aqui de A menos o B. Tá? Então, se eu pegar e olhar aqui, ó, 8 e 2, né? 8 menos 2 dá exatamente 6, que é o que apareceu aqui para nós, ok? Então, aqui nós temos um exemplo de um procedimento, né? E uma função, tá? A função sempre tem a palavrinha return, só que, agora falando de PHP, tudo no PHP se chama function, tá? Tudo no PHP é uma função. Uma outra coisa que a gente pode fazer são funções com parâmetros. O que seria uma função com parâmetro? Seria quando a gente coloca alguma coisa aqui entre parênteses, tá? E esse algo entre parênteses sempre vai ser alguma variável, ou se for na orientação a objetos, vai ser algum objeto, né? Alguma referência para alguma classe aí específica, tá? Como é que vai funcionar isso? Ó, vou colocar aqui, ó, function. Eu vou chamar aqui de multiplicar. Tá? Nessa minha função chamada multiplicar, agora eu vou passar aqui ó, dois valores, ó, n1, vírgula, n2. Tá? E vou abrir e fechar parênteses. Pode ver que aqui o restante né, da estrutura é a mesma coisa. Agora aqui eu vou fazer o código da multiplicação. Né, ó. Código da multiplicação. Multiplicar. Tá certo. Muito bem. A diferença é que agora, toda vez que eu for chamar a função multiplicar, eu vou ter que fazer o quê? Passar um valor que se refere ao N1 e passar um valor que se refere ao N2. Igual nós já fizemos aqui no include, ó, eu tenho que passar o nome de um arquivo. Tá? Aqui na função multiplicar, desculpa pessoal, eu vou ter que passar dois parâmetros, um que se refere ao valor N1 e o outro que se refere ao valor N2. Vamos ver? Então, eu vou colocar aqui que vai ser uma função com retorno, né? E ela vai retornar o quê? O N1 vezes o N2, tá? Só isso aqui nesse código aqui, sim, porque eu só estou criando uma multiplicação simples, né? Eita, minha tosse não passa. Agora, como é que vai funcionar aqui? A ideia aqui, você pode ver que está bem parecido com a função subtrair, mas a diferença é que nós temos aqui um parâmetro ó, chamado N1 e um parâmetro chamado N2. Quando eu venho aqui na primeira, eu vou salvar aqui, né, para depois não dar problema. Quando eu vou usar a função agora multiplicar, eu vou usar aqui um eco, né? Por quê? Um eco. Porque eu estou retornando alguma coisa, tá? Eu poderia, né, vou até fazer diferente aqui para vocês verem, né, ó. Vou declarar uma variável total, e essa minha variável chamada total, ela vai receber o quê? Ó, multiplicar. Multiplicar o quê? Agora eu tenho que colocar dois números. Um que seria o quê? O N1 e o outro que seria o N2. Então, o N1 aqui eu vou chamar de 4 e o N2 eu vou chamar aqui de 5, né? É uma multiplicação. 4 vezes 5 tem que dar 20. E aqui eu posso usar um eco para exibir a minha variável total, tá? Então, é uma outra forma da gente trabalhar também com o return, tá? Vamos testar isso daqui. Se eu executar, novamente, né, funcionou direitinho. E vou colocar aqui só um eco para a gente ver, tá bom? Em uma outra linha. Ok. Bom, pessoal, aqui nesse vídeo nós vimos aqui como se declarar função, né, sem retorno, que a gente pode chamar também de procedimento, uma função com retorno, tá? E uma função com retorno e parâmetros. Eu poderia também criar uma função sem retorno e também aqui com parâmetros. Tudo vai depender